Você sabe qual é a fonte de aposentadoria dos brasileiros? 93,3% depende do INSS, 4,2% do aluguel de imóveis, 4,1% de previdência privada, que inclusive está com a proposta recente da Fazenda de ser taxada. Vamos ver se vai passar ou não, a princípio foi revogada. 2% do seu salário, 1,9% das economias que possui, que fez ao longo da vida, 1,5% a família ajuda no sustento e 0,9% de aplicações financeiras apenas. Esses são dados da Ambima. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar por que a situação da Previdência Pública é muito pior do que você imagina e por que você deve começar a investir o quanto antes para mudar a sua realidade e evitar passar por dificuldades na velhice. Então, antes de começar, eu quero pedir para você compartilhar com a sua família e amigos esse vídeo, porque eles precisam entender a realidade do que está acontecendo. Acompanhe aí. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Carteirazinha, é um prazer ter a sua audiência aqui conosco. Eu quero falar de um assunto muito importante hoje, a realidade nua e crua do panorama brasileiro e que infelizmente a esmagadora maioria dos trabalhadores acaba não tendo acesso a nenhuma alternativa que realmente sirva para substituir a Previdência Pública. E os motivos para isso são vários. Vai desde questões como a falta de educação financeira e disciplina para investir, mas também a falta de recursos, já que com o salário mínimo o trabalhador não consegue nem se manter. Imagina aplicar mensalmente um valor que seja suficiente para gerar uma aposentadoria no futuro. Agora, por mais que essa seja a realidade da maioria, a gente sabe também que tem uma outra parcela, muito grande inclusive, de brasileiros, que ficam naquele lema de deixa a vida me levar e se complicam porque querem. Talvez seja duro falar dessa forma, mas é a verdade. Tem pessoas que chegaram a uma situação difícil, já idosos, por uma soma de péssimas decisões financeiras ao longo da vida. Então esse vídeo também serve como um aviso para aquelas que, mesmo podendo investir todos os meses, ficam postergando essa decisão, o que é loucura, pois a situação da Previdência é bem pior do que contam para você. E para comprovar isso, eu tenho aqui alguns números da situação atual e eu vou te mostrar porque o problema, que já é grave, só vai ficar cada vez pior e como o INSS não vai ser suficiente para te garantir o básico quando você se aposentar. Eu não sei se você já sabe dessa informação que eu vou trazer agora, mas a contribuição mensal que sai do seu salário para a Previdência não fica guardada até você se aposentar. Não é assim que funciona. O valor que sai do seu salário todos os meses, como contribuinte, vai para pagar os beneficiários que já estão aposentados nesse momento, enquanto que a sua aposentadoria lá no futuro vai ser paga pelos trabalhadores que estiverem na ativa. Você sabia disso? Ou seja, hoje você paga a aposentadoria dos idosos e quando você chegar à terceira idade, outras pessoas vão pagar pela sua aposentadoria. Nesse caso, qualquer semelhança com uma pirâmide não é mera coincidência. Que merda, hein? Sabia não? Quando foi criado o regime de previdência no Brasil, há 60 anos, haviam 8 contribuintes para cada beneficiário, mas a taxa de natalidade tem diminuído muito, menos pessoas têm nascido e a expectativa de vida tem aumentado, um combo ali. O problema é que hoje existem menos de 2 contribuintes ativos para cada beneficiário da Previdência, o que já demonstra uma enorme fragilidade do sistema atual. Mas é aquela coisa, a notícia ruim vem sempre em bando e para piorar, as projeções são de que lá em 2051 a Previdência vai ter apenas 0,99 contribuinte para cada um beneficiário. Mais beneficiário que contribuinte. Em 2060 vai ser ainda pior, vai ser de 0,86 contribuintes por beneficiário. Nesse ponto o sistema vai entrar num caos total. É uma bomba relógio clara, porque será ainda mais impossível para o INSS conseguir manter o pagamento aos beneficiários, porque vai entrar muito menos dinheiro do que vai sair todos os meses, você entende? Até porque, na média, o valor que um contribuinte paga não é nada perto do que um beneficiário recebe. É só você olhar pelo valor que é descontado do seu salário todo mês para perceber que mesmo dobrando, levando em conta a contribuição da empresa, né, não daria para manter um aposentado. E, só para deixar claro, essa é uma realidade praticamente certa e há pouco ou quase nada que os governos possam fazer daqui até lá, porque o grande problema é inevitável, o envelhecimento da população brasileira. Se a gente for olhar os números, chega a ser espantoso perceber que está chovendo nas minhas costas aqui. É bom que chova, mas tem hora que quem está na chuva não quer pegar a chuva. Então, é essa contradição sempre. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada.
seria espantoso perceber que praticamente o envelhecimento da população já chegou e só tende a aumentar. Chovendo muito. Caraca! E vamos continuar com chuva mesmo, já fechei a janela aqui. No censo de 2010, para você ter uma noção, 10,8% da população tinha mais de 60 anos. Porém, já agora no censo de 2022, esse total já estava em 15,6% dos brasileiros, um aumento de 56% em 12 anos. Os motivos para isso são simples de entender e é até fácil de observar no dia a dia os casais que estão escolhendo ter menos filhos e por conta do avanço da medicina, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Todo mundo está percebendo isso. Ou seja, menos pessoas nascendo e as que já nasceram estão vivendo cada vez mais, o que resulta em uma população envelhecida. E esse é um problema que vários países do mundo irão enfrentar. E não só o Brasil, né? Você tem alguma dúvida de que é necessário urgentemente fazer outra reforma da Previdência aqui no Brasil? Coloca aqui embaixo nos comentários para eu saber a sua opinião. Isso sem falar das pessoas que estão desempregadas ou recebendo auxílios de programas sociais, já que quem não tem renda não consegue contribuir para a Previdência. Então, esse acaba sendo mais um fator que contribui para a situação preocupante do INSS, como também a informalidade, né? O pessoal que trabalha sem carteira assinada, a galera geralmente vende milho aqui na praia, vende mate, etc. Alguns não têm carteira assinada, não pagam, né? Seja numa empresa ou empreendendo, consegue burlar o pagamento da contribuição, pois a renda dela não entra no sistema bancário e o governo não tem como rastrear o dinheiro que circula na mão dela. E o problema é que, tanto para o trabalhador que faz sua contribuição mensal descontada na folha de pagamento, quanto para quem não contribui nada e pretende se aposentar por idade, o valor da aposentadoria não vai ser suficiente para manter uma vida confortável. Segundo uma pesquisa feita pelo Serasa, 70% dos aposentados no Brasil dizem que o dinheiro que recebem mensalmente não é suficiente, ou seja, o dinheiro não chega ao fim do mês para que possam cumprir com todos os compromissos deles. Até porque quem tem idoso na família sabe, os custos, principalmente com saúde, são salgados, vão aumentando cada vez mais, o plano não para de subir, gastos com farmácia, aluguel, mercado, energia e por aí vai. Por isso, a maioria acaba ou tendo que pedir empréstimo em cima de empréstimo, naquela modalidade consignada, você deve conhecer, que os juros costumam ser altos e o valor é descontado de forma automática, ou então precisam ter a renda complementada com a ajuda de familiares. Mas essas são soluções que, embora ruins, ainda funcionam. A situação fica realmente complicada para os casos de aposentados que não recebem nenhum tipo de ajuda da família e precisam voltar a trabalhar. Eu tenho certeza que se você passar umas horinhas andando em qualquer capital do Brasil, você vai encontrar alguns idosos aposentados que estão na rua vendendo lanche ou alguma coisa assim. Aqui na praia tem muita gente de 60, 70 anos de idade no sol com peso vendendo coisas. Muitas vezes esses idosos montam também mercadinhos de bairros na própria garagem, vendem água, tem muita gente vendendo água também, ou outros produtos básicos do dia a dia para tentar aumentar a renda, que nem sempre dá certo. Diante de todo esse cenário preocupante para as contas públicas, o ministro Haddad surpreendeu recentemente ao fazer uma publicação no X, o antigo Twitter, né, recomendando um estudo feito pelo professor Braulio Borges, da FGV, em que ele mostra a necessidade de fazer revisões ao modelo atual da Previdência. Isso foi mais do que suficiente para levantar a hipótese de que partes do governo Lula estão se alinhando para tentar fazer alterações no sistema atual, como é o caso do Haddad e da Simone Tebet. Mas essas ideias encontram oposição do próprio Lula e também do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Olha, uma das principais propostas que Haddad e Tebet concordam é a tentativa de desvincular o salário mínimo do piso da Previdência do BPC para idosos e pessoas de baixa renda com deficiência, que se mantém desde 1988 com o lançamento da Constituição. Porém, tem sido uma dificuldade para as contas do governo manter esse piso por conta da política de reajustes do salário mínimo acima da inflação, que é uma das principais bandeiras desse novo mandato aqui do Lula, né? Para você ter uma noção, 54% das despesas do orçamento do governo federal em 2023 estão ligadas de alguma forma com o sistema previdenciário, seja o regime geral do INSS, dos servidores, dos militares ou do BPC. Dessa forma, só 46% restante do orçamento para todas as outras demais necessidades da população.
Por mais que eu tenha focado boa parte desse vídeo até agora no problema geral do rombo da Previdência e no caso das pessoas que não podem contribuir, seja por falta de renda ou pela informalidade, eu disse também que tem pessoas que poderiam investir pensando na aposentadoria, mas não fazem isso. Aqui no canal, eu sei que a maioria já investe ou pelo menos está estudando para começar a investir. Mas se você caiu aqui de paraquedas e começou a pensar agora na sua aposentadoria, você não precisa se desesperar. Se você tiver uns R$100 por mês livres para que você possa investir com foco na aposentadoria, um dinheiro que você só irá usar daqui a uns bons anos e não vai te fazer falta por agora, eu recomendo que comece o quanto antes. Você pode cortar algum gasto que você tem supérfluo. E algumas pessoas vão falar, pô, Zata, mas R$100 por mês é pouco e não vai dar para pagar todos os meus custos quando eu me aposentar. O que pode ser verdade, gente, mas principalmente se você tiver poucos anos até o momento de se aposentar e se você não souber gerar uma rentabilidade satisfatória nesse período. A questão é que por mais que R$100 por mês não vai te gerar uma renda mensal de 10 mil daqui a uns anos, esse dinheiro pode ser a fonte do complemento que vai te ajudar a se manter sem precisar de empréstimos ou recorrer a familiares. Lembra que eu disse que para 70% dos aposentados o valor que eles recebem não chega ao final do mês? Então eu aposto que eles adorariam ter investimentos que gerem um complemento mensal de que seja R$1.000. O importante agora é você entender que não poderá depender apenas do governo ou de familiares começar a agir para mudar a situação lá na frente. É melhor começar com pouco do que não começar nunca. Os juros compostos agradece. O fator tempo é muito importante. E é claro, se você puder investir mais R$100 por mês, então invista esse valor a mais, porque ele fará toda a diferença no momento em que você se aposentar. Às vezes, muitas pessoas subestimam o poder dos juros compostos e não sabem que de pouquinho em pouquinho é possível juntar um patrimônio relevante que vai te ajudar no momento que você mais precisar. E se você quiser aprender a investir de forma simples e utilizando muito pouco tempo para isso, você precisa conhecer a Carteira Z. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns detalhes, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem algum comentário a fazer, alguma objeção, se você concorda, se você não concorda, coloque aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários, beleza? Um abraço, até a próxima.